Todos nós gostamos de ser servidos, mas dificilmente gostamos de servir. Gostamos de nos sentir importantes e, por isso, tomar a posição de servo soa desagradável. Mas esse pensamento é totalmente contrário ao ensino de Jesus. E por isso, nesse vídeo, nós veremos como servir pode transformar a nossa vida espiritual. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão, sempre com o objetivo de te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Nós vivemos em uma cultura que admira a grandeza e deseja a grandeza, mas a Bíblia, o nosso manual de vida, nos mostra que, na verdade, os maiores papéis são aqueles ocupados por pessoas que humildemente se dispõem a servir aos outros. No livro Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, inclusive fica aqui a minha recomendação, o link vai estar aqui embaixo na descrição, o autor nos diz o seguinte a respeito do servir. Você é chamado para a grandeza, mas grandeza não é o que você pensa. Se você realmente deseja ser grande, é isto que deve fazer. Torne-se o menor. A grandeza de Deus é totalmente diferente do que imaginamos, porque mediante a nossa sociedade corrompida com valores e princípios corrompidos, nós imaginamos por grandeza somente aquilo que você pode fazer para ocupar o pódio, para que todos estejam te olhando, para que todos estejam te admirando, mas a grandeza que a Bíblia nos ensina é totalmente contrária, é nos humilharmos e estarmos dispostos a servir, assim como o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, fez. A Bíblia nos mostra, através do exemplo de diversas pessoas e de vários ensinamentos, que nós precisamos aprender a servir. Nós podemos ver o exemplo de João Batista. O seu ministério foi preparar o caminho para a chegada do Messias, o Senhor Jesus. E nós vemos que ele viveu firmemente para cumprir esse propósito. E a certo ponto, nós vemos que Jesus já havia começado o seu ministério e João Batista estava chegando ao final do seu ministério então. E os seus discípulos vão lhe questionar, dizendo que Jesus ele estava batizando outras pessoas e se ele não se importava com aquilo, que aquele a quem ele havia lhes direcionado estava ocupando agora o papel que antes ele fazia, de batizar as pessoas. E então João Batista vai lhes responder assim. João, capítulo 3, versículo 30, nos diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João poderia ter ficado chateado pelo fato de Jesus estar agora começando a batizar as outras pessoas, pelos discípulos de Jesus estarem juntamente com Cristo ali batizando aqueles que até ele chegavam, mas nós vamos ver que não. Ele entendia qual era o seu ministério, e que o seu propósito era, na verdade, preparar o caminho para a chegada do Messias, e que ele havia cumprido aquilo que ele deveria fazer, porque o seu trabalho era, na verdade, servir. Ele reconhecia que Cristo era maior do que ele, e por isso ele agia como servo, como amigo, como aquele que vinha para preparar o caminho e não aquele que deveria ser o centro das atenções. E assim também é em nossas vidas. Nós não devemos ser o centro das atenções, Jesus deve ser. E essa palavra é maravilhosa quando João vai dizer que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, ele deve aparecer e eu preciso diminuir. Ele foi um homem que cumpriu o seu ministério, um ministério que foi apenas servir a Cristo, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Mas ele fez isso com determinação. Mesmo sabendo que ao dizer a verdade, que ao preparar o caminho, anunciando a verdade de arrependimento, ele corria risco de morte, assim como ele morreu. Ele foi morto por dizer a verdade. Mas em nenhum momento ele deixou de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Em nenhum momento ele se amedrontou, mas ele viveu para servir ao seu ministério e cumprir aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele. E isso nos traz uma lição ainda mais maravilhosa, porque quando nós entendemos qual é o nosso ministério, que somos chamados para servir a Deus e aos outros, nós não nos incomodamos com o sucesso de outras pessoas, mas nós nos alegramos, porque entendemos que nós não devemos ser o centro das atenções, mas Jesus é o centro, Jesus deve ser o foco, ele deve ser louvacionado, ele deve ser engrandecido, e nós somos apenas servos. Então, quando nós entendemos o nosso ministério, quando nós reconhecemos que somos chamados para servir, nós não nos frustramos, nós não nos irritamos, nós não invejamos o sucesso de outras pessoas, mas nós entendemos que Deus tem uma maneira de agir na vida de cada um e que nós estamos aqui apenas para servir a Ele e também para servir aos outros. Estamos aqui para fazer a obra dele nessa terra e temos satisfação plena em cumprir aquilo que Ele nos concedeu para fazer. Isso pode nos fazer lembrar sobre a história de Saul e Davi. Ambos
ambos foram chamados pelo Senhor, mas a diferença é que Davi aprendeu a servir. Ele já tinha sido ungido rei, mas antes ele foi colocado como servo, e ele continuou seguindo firme nesse propósito até o tempo em que Deus o honrou. Já Saul desobedeceu a Deus, foi contra a vontade de Deus, fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse, foi dominado pela inveja, pelo rancor, pelo orgulho. Se ele tivesse, da mesma forma que Davi, entendido o seu ministério e tivesse feito aquilo que ele deveria fazer, ele poderia ser honrado também. Mas ele viveu baseado na inveja, no orgulho, e com isso ele mesmo ocasionou a sua própria destruição, porque desobedeceu a Deus. Mas quando nós fazemos como Davi, quando nós entendemos que Deus tem um processo, que mesmo que Ele já tenha te prometido algo grande, primeiro você precisa viver o pequeno. Que a nossa motivação não deve ser apenas viver aquilo que é grande, mas também cumprir o nosso chamado mediante as coisas simples, servindo uns aos outros e servindo a Deus em toda a nossa maneira de viver. E é só assim, quando nós verdadeiramente tomamos a nossa posição de servos, entendemos que verdadeiramente precisamos cumprir o propósito de Deus, independentemente da situação, seja nos holofotes, seja num lugar secreto, seja no oculto quando ninguém está vendo, seja servindo aos da nossa casa, servindo à igreja, nos papéis mais simples. Quando nós entendemos tudo isso, então o Senhor olha para nós e vê um coração que está verdadeiramente pronto para viver a sua grandeza. Porque a grandeza que Deus tem para nós não é sobre nós mesmos, mas é sobre dar a glória para Ele. E é então, quando nós entendemos isso, estaremos prontos para viver o seu propósito. Porque aquele que quer ser grande diante de Deus, primeiro precisa se tornar servo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45 nos diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós vemos aqui o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Quando começava uma intriga entre eles, discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus, nós vemos que Jesus vai lhes alertar dizendo: olha, não será assim entre vocês, como as outras pessoas fazem, como as outras pessoas vivem, porque a grandeza que eu tenho para vocês, a grandeza do reino de Deus, se trata de ser o menor, de se tornar servo de todos. Porque o próprio Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória para se tornar servo de todos, para dar a sua vida em resgate por muitos, como ele mesmo diz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7 nos diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então olha só que maravilhoso, o próprio Senhor Jesus abriu mão de sua glória e veio a se tornar servo, tomou a posição de servo, vindo servir a todos nós, entregando a sua vida por amor a nós. E vai dizer que ele foi obediente ao Pai em toda a sua vida até a morte, e morte de cruz. Então se o próprio Senhor Jesus se colocou na posição de servo, quem dirá nós? Nós é que devemos ser servos, obedecendo a sua palavra, servindo a Ele, servindo uns aos outros em amor. Em certa ocasião, os seus discípulos viram Jesus em uma posição que eles jamais imaginavam. Aqueles que esperavam ver o seu mestre como rei, o viram lavar os seus próprios pés. João capítulo 13, versículo 12 ao versículo 15 nos diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Então olha só o que Jesus fez para ensinar aos seus discípulos sobre o servir. Ele vai ocupar a posição de servo lavando os pés deles e vai lhes dizer que assim como ele fez, eles deveriam fazer também. Ou seja, ele vai mostrar que se ele, sendo mestre, veio para servir a todos, nós também devemos servir uns aos outros e com amor, entendendo que através do servir nós estamos também glorificando a Deus. E é mediante o processo de servir que Deus aperfeiçoa a sua obra em nós, que nos ensina a ter um caráter humilde, a ter um
um caráter de verdadeiramente levar a glória para Deus e não querer a glória para nós mesmos. Quando nós servimos, Deus aperfeiçoa a sua graça em nós, porque a palavra nos diz que Ele concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Aprender a servir é sobre permitir que a graça de Deus flua através de nossas vidas e alcance a vida de outras pessoas. É permitir com que sejamos usados como instrumentos para demonstrar o amor de Cristo para as outras pessoas. É entender que nós devemos nos colocar de uma posição de servos e permitir com que a glória seja dada a Deus. E assim nós viveremos para fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós, como a própria palavra nos ensina. Muitas das vezes abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão muitas das vezes de nossos direitos, para entender que devemos aprender a servir, que devemos aprender a nos humilhar e permitir com que a nossa honra venha de Deus e não de nós mesmos. Não devemos requerer a nossa honra, cobrar a nossa honra, porque a honra vem de Deus. Nós precisamos aprender a servir e permitir com que Deus seja glorificado através de nossas vidas. No livro Enraizado, o autor vai nos dizer o seguinte: se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. A verdade é que servir é também sobre se sacrificar. É abrir mão de sua própria vontade, do seu ego, do seu egoísmo, é abrir mão dos seus interesses egoístas para fazer aquilo que é do agrado de Deus, para servir aos outros em amor, demonstrando o amor de Deus através de cada ação que você faz. É como uma mãe ou pai que abre mão do seu próprio desejo para poder satisfazer o desejo do seu filho. É como um irmão que está ali junto com o outro, mesmo no momento de dificuldade, às vezes sendo que ele precisa de ajuda também. É como aquele que abre mão do seu próprio ego para poder aplaudir o sucesso do outro, para poder ajudar o outro a alcançar lugares maiores. Esse é o verdadeiro servir. Quando estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para fazer a vontade de Deus, servindo a Ele sobre todas as coisas e servindo também uns aos outros, demonstrando o amor de Cristo através das nossas ações. Isso não significa que você precisa sempre se permitir ser explorado, mas significa servir com intenção, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. E entenda que mesmo que as outras pessoas te desprezem, mesmo você tendo a atitude correta, tem um Deus que reconhece todas as suas atitudes, que está olhando tudo que você está fazendo e é dele que provém a nossa recompensa. Porque é como diz em Colossenses 3:23, façam todas as coisas não como para os homens, mas como para Deus. Faça todas as coisas como se você estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus e entenda que a recompensa maior está com Ele e não aquilo que os homens podem te dar. Por isso, o verdadeiro servir é agir como Jesus, é sobre se doar e reconhecer que toda a glória deve ser dada a Deus. É dele que provém a nossa recompensa e não das outras pessoas. Não devemos ficar buscando as coisas dos outros, mas devemos esperar em Deus e reconhecer que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E se na sua palavra Ele está nos dizendo que a honra é dele para dar àquele a que Ele bem quiser, aquele que for humilde, aquele que Ele reconhecer que tem um coração verdadeiramente disposto, assim Ele fará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos servir uns aos outros em amor, reconhecendo que quando fazemos isso, permitimos com que o amor de Deus flua através de nossas vidas. Às vezes você está cumprindo um papel que você acha muito pequeno, que você acha insignificante, mas entenda que tudo aquilo que você faz com amor, com empenho, com determinação, tudo aquilo que Deus tem colocado em sua vida é para que você faça essas coisas para a glória dele. Então, se o seu ministério, o seu chamado nesse momento é para servir na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, faça isso com amor e determinação e entenda que o Senhor ele tem visto o seu esforço e que é dele que vem a sua recompensa. O nosso trabalho é apenas estarmos dispostos a cumprir a sua vontade e a sua palavra. E para finalizar esse vídeo, eu quero estar lendo o que o autor de Enraizados compartilha conosco sobre o servir. Nosso mundo anseia por servos que suportarão o peso da bênção e da influência, e que as usará não apenas para servir aos seus próprios interesses, mas para humilde e generosamente investir o que receberem na edificação dos que estão à sua volta. O solo do servir é um dos lugares mais ricos para desenvolver suas raízes. É lá que elas se aprofundam, espalham-se e conseguem os nutrientes que precisam para gerar frutos que durem, frutos impactantes. Portanto, sirva com amor para estar verdadeiramente enraizado em Deus
E se você quer adquirir esse livro aqui, confere o link que eu deixei aqui embaixo na descrição. É uma leitura muito boa, que eu com certeza recomendo para você entender como que você pode aprofundar a sua vida em Deus, enraizando-se verdadeiramente nele, para que dessa forma você esteja preparado para cumprir os propósitos que ele tem em sua vida. Eu espero muito que Deus tenha falado no seu coração através do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!